noite, caros telespectadores da Rede Amigo Espírita. Aqui estamos para mais um Página Aberta, hoje 20 de abril de 2006. Excepcionalmente, por motivos outros, esse programa não está sendo, como de costume, transmitido ao vivo. Foi gravado em estúdio e, no horário aprazado, a transmissão ocorreu. Então, meus irmãos, infelizmente hoje não podemos ter aquela interação gostosa, mas estamos em espírito e verdade com vocês, para novamente descortinar junto com Emmanuel mais essa página aberta para nos ajudar nos caminhos de nossa vida. Não é isso, Marilores? É isso. Qual é o título de hoje? Isso, um belo título, né? Conquista da Compaixão, que está no capítulo 17 do Ceifa de Luz, 15 do Ceifa de Luz. Então, quem tiver o livro Ceifa de Luz, não é? Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, é o ponto 15, né? O capítulo 15. E Emmanuel, como sempre, vai nos trazer um versículo, e hoje ele vai buscar no Evangelho de Paulo, né? Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 4 e o versículo 7. Nós sabemos, mas não custa relembrar, que as cartas de Paulo sempre tinham um teor, né, de orientação, de reforço, de encorajar aqueles primeiros cristãos no seu trabalho de levar a boa nova. Então, Paulo começa dizendo a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, né, que nos últimos tempos, alguns irmãos de fé irão dar ouvido a espíritos enganadores, e pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Achei muito interessante isso. Ou seja, a consciência está tão fechada para a realidade, não é, que você não deixa passar as suas virtudes, e apenas pelo seu forma egoística, né, vai trazer mais de uma fala hipócrita, né, mentirosa, porque o objetivo é o seu bem comum e não o comum geral. Então ele diz que, porque analisando, Paulo faz essa observação, né, dessas pessoas que estão na hipocrisia, mas aí Paulo diz o seguinte: porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Ou seja, ele vai trazendo aí um movimento que o ser precisa fazer para realmente buscar essa santidade, né? Essa santificação. E no versículo 6 ele diz o seguinte: propondo estas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Jesus Cristo, criando com palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. E aí chega o versículo que o nosso irmão Emmanuel nos traz hoje: mas rejeita as fábulas profanas de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Então, é sobre esse exercício da piedade, né, Queiroz, que nós vamos conversar hoje. Piedade nas mais altas raias, né? Porque a compaixão, ela vai no sentido. Paulo, ele fala da questão da piedade, e Emmanuel não coloca piedade no título, ele fala em compaixão. E então a gente vê que como esse sentimento ele é necessário no meio em que nós vivemos, em todas as circunstâncias, porque se compadecer, a gente vê que é interessar-se pela história do outro, pela questão que o outro está vivendo, e nesse preocupar-se o indivíduo procura justamente exercer alguma diferença. A verdade é essa, exercer alguma diferença. Foi o que Jesus fez conosco, compadecendo-se de todos nós, né? Teve compaixão e até o último momento pediu ao Pai
misericórdia, que perdoasse, que de fato nos desse a oportunidade. E ainda fez mais, retornando, né, após o terceiro dia, ainda prometeu que ia enviar o Consolador. É pouco? É isso. Eu vi uma charge bem interessante, né? Nessa segunda-feira, onde nós tivemos aí emoções muito fortes no domingo. E aí, eu achei muito interessante, porque eles botaram assim numa nuvem, né? O desenho, era um desenho, numa nuvem Jesus e Krishna. Você viu? Eu vi isso aí. E eu achei bem interessante, porque eles estavam conversando, mais ou menos assim. E aí, eles não entenderam nada, né? Nós vamos ter que lembrá-los de novo. E quem vai agora? Quem vai agora? Eu ou tu? Né? Não é? Então, nessa verdade, veja, desde a época de Jesus, após Jesus... E mesmo antes dele, né? Os seus emissários, que sabemos, Jesus como governador espiritual, mesmo antes do momento crucial que foi a sua vinda ao orbe, ele obviamente determinou que seus emissários, seus ministros aqui viessem nesse intuito de preparar o coração, de mostrar a estrutura primordial para o desenvolver e o evoluir da alma. Exatamente. Né? Porque a gente sabe que Krishna, ele veio alguns milênios antes do Cristo, trazendo, porque se a gente vê Confúcio, Buda, né? Todos esses, Lao Tse e tantos outros grandes vultos que fecharam realmente um diferencial para a humanidade em termos de ensinamento, em termos de cultura, né? De caminho para a elevação espiritual. Todos eles têm no seu cerne o fundamento basilar do amor, da compaixão, do entendimento, né? Da renúncia de si mesmo. Sim. Sempre buscando essa base para mostrar que a existência vai muito além do dito umbigo, né? Do dito umbigo. E então, Emmanuel começa o seu belo texto dizendo o seguinte: não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem o apoio na prática. Porque a gente precisa só... A compaixão e a piedade, ela tem muito dessa história, né? De dar apoio, né? De buscar realmente. E veja, Queiroz, Emmanuel vai justamente fazer essa continuidade do versículo. Quando Paulo diz a Timóteo, exercita-te a ti mesmo em piedade. E aí Emmanuel vai justamente dizendo, não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao Espírito sem o apoio da prática. Então, se Paulo está dizendo a Timóteo que ele precisa se exercitar nele a piedade, então, logicamente, Emmanuel nos traz esse primeiro aspecto: sem conquista, não há conquista sem que a gente pratique. Ou seja, não há virtude. Sem apoio na prática. Exatamente. A prática, ela terá que ser exercida. Mas basta o conceito, né? O indivíduo sozinho, ele pode não fazer bem. Então ele tem que ter apoio para que essa prática vá crescendo, vá se melhorando, vá se multiplicando. E é aí que vai encaixar a questão da compaixão, né? É o amor, aliás, o apoio na prática. Ou seja, o indivíduo começa incipiente, como a gente sabe. A natureza, ela dá um exemplo pródigo. Até eu e você, até nós chegarmos à individualidade, ao ser como espírito que pensa, que raciocina, que busca o seu próprio desenvolvimento, né? Ele antes adentrou os outros reinos, reino mineral, reino vegetal e no reino animal. E em todas essas vias ele foi guiado por Deus. Recebeu esse apoio, né? Primeiramente de forma crucial,
de forma, assim, até de exercício mesmo, de planificação na lida do dia a dia. Porque a gente observa os animais e muitos deles nascem simplesmente eclodindo no mundo e já movimentando-se para a vida sem a necessidade de um pai, sem a necessidade de uma mãe, né? E são guiados automaticamente por esse instinto que a gente pode dizer que é a mão de Deus, dando esse apoio no seu desenvolvimento, no seu crescimento. E quanto mais o animal vai se tornando complexo, é interessante isso, que aí vai tornando-se cada vez mais dependente no início, né? Os menos complexos não têm tanta dependência para desenvolver a vida do que os mais complexos. E quando chega na questão humana, então, aí é que a dependência no processo inicial é fundamental. Como quem diz, agora que o negócio vai pegar para valer, aí é que você de fato precisa de apoio, né? Precisa de uma mão para começar essa prática, esse exercício. Por isso, Maria Lourdes, que é tão fundamental no processo educativo, emocional, material, né, das crianças, os pais entenderem que o apoio que eles dão tem que ser recheado de algo a mais, de algo realmente primoroso. E aí entra a compaixão, né? Que seria, a gente poderia até dizer que seria o exercício da caridade na plenitude da vida do outro, né? Porque é um interesse tão profundo que eu, de fato, passo a preocupar-me e fazer parte daquele caminhar, não é? Da mesma forma que que Deus faz com os seres em a natureza, dando realmente o apoio do início ao fim da trajetória evolutiva. Isso. E aí, Queiroz, Emmanuel vai começar a trazer alguns exemplos de como, para chegar a determinada conquista, o que foi necessário, né? E aí ele começa dizendo, um grande intérprete da música não se manteria nessa definição, porque ele coloca o quê? Um grande intérprete da música não se manteria nessa definição sem longos exercícios com base na disciplina. Um campeão nas lides esportivas não consegue destacar-se simplesmente sonhando com vitórias. Nos dons espirituais, os princípios que nos regem, as aquisições são os mesmos. Então ninguém vai adquirir virtudes, né, espirituais simplesmente pensando nelas, né, ou só apenas conhecendo o Evangelho segundo o Espiritismo, qualquer outro livro, a Bíblia, os livros todos de Emmanuel, de André Luiz, o Brahma Gita, que dá até um nó na língua, né? Sem que a gente possa utilizar. Mas é importante a gente entender o que realmente, né, Queiroz, para que eu chegue a conquistar a piedade, o que eu vou precisar fazer? O que é a piedade? Então, como você disse, a piedade, ela faz com que a gente possa estar sensibilizado diante do sofrimento alheio. Não é pena. Não é que a gente tenha pena do outro, coitado, não. Porque a piedade, ela é um movimento. A piedade, ela tem uma ação concreta, não é? Então, quando nós compreendemos, né, que a piedade faz com que a gente se sensibilize diante do sofrimento alheio e com isso causa uma transformação interior, quando verdadeira, nos faz evoluir espiritualmente. Por quê? Porque nós vamos sublimando e enobrecendo os nossos sentimentos, né? Portanto, é importante a gente ter
essa compreensão, né? Porque a piedade, ela vai nos levar a sermos úteis. E não apenas ficar, coitado, fulano, oh meu Deus, isso é triste. Não, não é a lamentação. Não é a lamentação do sofrer do outro que é piedade. A piedade é um movimento que primeiro começa a brotar em mim. Eu me sensibilizo. E a minha sensibilidade diante da dor humana vai fazer com que eu faça algo, que eu comece realmente a agir em benefício, auxiliando, dando de mim mesmo. Não é, Queiroz? E Emmanuel diz que nos dons espirituais, os princípios que nos regem as aquisições são os mesmos, né? Desse apoio, dessa disciplina, dessa dedicação, sempre imprescindível para o desenvolvimento. Eu fico pensando, né? Quando falo da compaixão, inevitavelmente, parece que eu estou me vendo, quem sabe, né? Não é um déjà vu. Parece que eu estou me vendo aos pés do monte, naquela pregação do Cristo, quando ele lá com os seus discípulos, num entardecer, já beirando a noitinha, Jesus estava fazendo a sua pregação e os discípulos chegaram para ele: mestre, está ficando tarde, dispensa a multidão para que ela possa ir em algum lugar, se alimentar, tomar banho, né? se cuidar. E Jesus, olhando e vendo aquela multidão, compadecendo-se dela, perguntou a Pedro: o que é que tu tens? Né? Aí Pedro disse: 5 pães e 2 peixes. Simbolicamente, Pedro mostrou naquele momento a sua potencialidade, o seu arsenal, né, de vida, de alimento para a sustentação da sua alma. E Jesus, como todos nós sabemos, colocou naquele momento, na oferta de Pedro, o potencial do Cristo, o potencial da dinâmica viva do amor e da compaixão. Multiplicou aqueles haveres, alimentou toda a multidão e ainda sobrou 12 tachos, não foi isso? Não é 12 tachos que faz a escola? A história? Balaio, né? Cestos. 12 cestos. Observem simbolicamente como é grande, como é potentosa, né? A doação que o amor potencializa as coisas. Que o olhar compadecente, o olhar de piedade, o olhar de compaixão não é capaz de fazer na multiplicação dos recursos que vai sustentar a vida em qualquer circunstância, em qualquer dificuldade, em qualquer situação. Né? Isso. E aí a gente tem um texto belíssimo de Michel, né? 1862, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz para Deus. Deixai vossos corações enternecer-se diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são bálsamo que derramai nas suas feridas. E quando, tocados por uma doce simpatia, conseguis restituir a esperança e a resignação, que ventura experimentais. Veja, no exercício da piedade, como nós vamos nos alimentando, como ele diz aqui, que ventura experimentais. É verdade que essa aventura tem um certo amargor, porque surge ao lado da desgraça, mas se não apresenta o forte sabor dos gozos humanos, também não traz as pungentes decepções do vazio deixado por estes.
Pelo contrário, tem uma penetrante suavidade que encanta a alma. Porque quando você pratica a piedade, quando você se compadece de alguém e utiliza desse sentimento que brota em você em benefício do outro, a sua alma fica realmente encantada, aliviada, né? Energizada, alimentada, porque não há maior presente para nós mesmos do que sermos úteis para com o outro. E a energia da gratidão, então, que isso revela, né? Que isso traz. Exatamente. E aí, um benefício sobre-humano para a gente. Ele diz o seguinte, Queiroz, que a piedade, quando profundamente sentida, é amor. Amor incondicional. Porque ali, naquele que eu estou fazendo algo, né, porque a gente precisa compreender uma coisa importante. A piedade, ela faz com que o meu sentimento interno, meu coração esteja aberto ao outro. Eu não vou medir consequências ou retorno daquilo que eu estou fazendo. Eu estou compadecido, eu estou piedoso para com o outro e vou auxiliar, né? Vou poder favorecer. Então a gente pode fazer isso para o micro, né? Pessoa a pessoa, como a gente pode fazer para um grupo. Porque a gente pensando, existe maior exercício da compaixão do que você estar, por exemplo, num cargo público, onde você tem a condição de saciar milhares de pessoas, de auxiliar a milhares de crianças com a educação, de ajudar milhares de pessoas doentes. Então, imagine quando nós tivermos irmãos na política que realmente estejam movidos, não pelo egoísmo, como nós assistimos no domingo, mas movidos pela compaixão de ajudar a sua comunidade, ajudar o seu país, ajudar a sua população, ajudar o seu povo. Nós vamos ter, imagine quantas almas encantadas, porque nós estamos vendo apenas o brilhar de egos e não encantamento de almas. Eu achei lindo isso que Michel traz. E essa sua alegoria aí foi fantástica. Brilho de ego e não encantamento de almas. Essa sua frase aí realmente dá uma questão do momento, né, que estamos vivenciando de forma muito forte. Por quê? Interessante que Emmanuel, fechando esse contexto que você traz aí, nessa sua reflexão pela mensagem do Evangelho, ele diz que se a gente quiser, aí vem o crucial da coisa, se nós quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. Olha o quanto não falta de compreensão, né? Nessas pessoas que agem de forma egóica, centralizada em si mesmo. E compreensão, Emmanuel, demais. E compreensão não vem a nós sem que façamos esforço para isso, né? Aceitemos assim as nossas dificuldades por ocasiões preciosas de ensino, sobretudo no relacionamento uns com os outros, né? A compreensão nesse sentido aí de buscar o entendimento do porquê das coisas. E nisso o Espiritismo é mais do que consolador, né? É aquele olhar que não apenas se interessa, executa, faz, realiza porque compreende, que é um diferencial enorme, né? E nisso tem uma historinha indiana, que você falou de Krishna, né? No site do Momento Espírita, sobre a compaixão, que diz que uma grande batalha estava prestes a ocorrer. Os Kurus, o povo Kurus e seus primos Pandavas se enfrentariam dentro de poucas horas, mas
instantes antes do início da batalha, os olhos do príncipe Krishna pousaram sobre uma avezinha que estremecia diante dos ruídos da guerra. Era uma ventoinha, o nome do passarinho era uma ventoinha. O passarinho havia feito, olha só a situação dessa ave. O passarinho havia feito seu ninho em meio à grama alta. Imaginemos um campo de guerra, cheio de gramado, e no meio da grama alta esse passarinho inventou de fazer o seu ninho. Logo, os elefantes e cavalos da guerra esmagariam os ovinhos que abrigavam os filhotes, né? Os olhos claros de Krishna se encheram de compaixão. Nisso ele desceu da carruagem e aproximou-se. Viu a avezinha que se recusava a abandonar o ninho indefeso. Ouviu seus pios desesperados. Observou como ela se debatia aflita, adivinhando o perigo iminente. Com isso, nesse entendimento da situação, nessa compreensão dos fatos, Krishna comoveu-se. Aí Krishna falou: mãezinha, que bela é a devoção que tens à tua família, que elevada forma de amor há em teu coração. Buscou então um pesado sino de bronze e cuidadosamente Krishna cobriu a mãe e o ninho. Conta a história que a batalha foi terrível, mas quando terminou, a família de passarinhos estava a salvo. Os milênios se passaram e aquele campo de batalha ainda existe na Índia, e nele se podem ouvir os pios das ventoinhas que ali fazem seus ninhos. São as lembranças vivas do gentil Krishna e de sua compaixão para com todos os seres vivos. E nesse entendimento aqui, a gente vê que a compreensão se fez necessário para buscar a solução e o apoio, o amparo para a sustentação da vida. Compaixão, né? E nisso também a compaixão ela veio à tona. Por quê? Porque na compreensão foi possível enxergar e entender o sofrimento do outro, né? Mesmo o outro estando no meio dos próprios problemas, dos problemas que não pertenciam àquela pessoa. Sim. Mas aí, aquele que tem um olhar de compaixão, ele analisa uma situação para auxiliar, para buscar realmente fortificar o outro. E infelizmente, meus irmãos, poucas vezes nós nos vemos exercendo a compaixão. Exatamente. E o Dalai Lama, ele traz um texto muito bonito falando sobre amor e compaixão. E ele diz que a prática da compaixão também é imensamente benéfica para a saúde. E aí a gente imagina, né? Conhecendo a doutrina espírita e tendo esse conhecimento do nosso campo emocional e o nosso campo energético, ele faz a comparação da pessoa egoísta e da pessoa compassiva, né? Ou seja, quando você tem compaixão, as energias do seu corpo se renovam, né? Se amplia. Então, as energias do bem, do amor, elas se multiplicam, porque o amor tem esse poder, né? De ampliar a sua energia. Já as pessoas que são egóicas, que só veem o seu mundo, elas são extremamente adoecidas. Por quê? Porque a sua energia está aprisionada. Eu achei muito interessante. Quando você tem compaixão, a sua capacidade de mover a energia do bem, ela é ampla. Se você é uma pessoa egoísta, a energia do amor, ela fica aprisionada. E tudo que é aprisionado, tudo que é fechado,
né, termina com o tempo adoecendo. Então, até nesse benefício, né, nós precisamos compreender que é essa energia de quê? De renovação. Essa é uma energia natural do ser. Quando compadecido, o amor vai brotando. Vamos lá, voltando para Emmanuel. E falando de nós agora, Emmanuel diz o seguinte: aceitemos assim as nossas dificuldades, a compreensão do que a gente passa, a compreensão de nós mesmos, por ocasiões preciosas de ensino. Olha bem, aceitemos assim as nossas dificuldades por ocasiões preciosas de ensino, sobretudo no relacionamento uns com os outros. É a questão do olhar de compaixão, o olhar de amor, de piedade, né? Que se verifica necessitado e também necessitando de situações, de circunstâncias, do convívio e até do conflito, para o exercício das potencialidades que precisa despertar, que precisa melhorar, que precisa fazer evoluir, eclodir. É uma dimensão totalmente diferenciada, né? É aquela situação em quando eu chego num canto que não me sinto confortável com a situação, ou com a pessoa, ou com o momento, procurar a reflexão, o entendimento do que aquilo ali está me ensinando. Né? É a autocompaixão. Não é isso? Porque a gente, quando fala nesses sentimentos, a gente sempre vai pela ótica do olhar para o outro, né? E a gente sabe que também precisamos, e só vamos ir além quando esse exercício também for, primeiramente, inclusive, relacionado a nós mesmos, né? É o auto-perdão, é a autocompaixão, o auto-amor, que, como a gente já falou aqui, é diferente, né? É diferente daquela sensação de você se achar mais do que os outros, né? É a história de você colocar-se no meio mesmo da humanidade, agir com humildade, não vendo ninguém acima nem também abaixo de você, observando todos no mesmo patamar como aprendizes que se relacionam, sendo cada um um professor. Um professor pronto e apto a sempre mostrar algo que a gente pode transmutar, né? Fazer de melhor, para melhor. E é interessante, porque quando nós temos essa capacidade, né? Vamos exercitando, na verdade, essa capacidade de aceitar as nossas dificuldades diante de algo, né? Porque ele coloca, né? Aceitar as nossas dificuldades por ocasião preciosa de ensino. É a gente se questionar, né, Queiroz? É a gente se questionar: o que é que isso está querendo me ensinar? E por que essa situação? E por que, né? Eu estou fazendo tão certinho, tão do jeito que não está dando certo. Será que de fato é aquele jeito, né? Analisar os porquês é sempre crucial para que a gente possa, de fato, ir adiante. Exatamente. E aí ele continua: aceitemos assim as nossas dificuldades por ocasiões preciosas de ensino, sobretudo no relacionamento uns com os outros. Porque, Queiroz, aonde é que nós vamos exercitar a piedade se não na relação com o outro? Nós somos seres que vivemos de relação, nós convivemos. Aceitando as nossas dificuldades. Exatamente. Né? Então, quando isso acontece, aí a gente vai ter aquele olhar que ele colocou inicialmente, acima, o imperioso exercitar da compreensão. Porque a compreensão é você poder analisar com cuidado o que está acontecendo. E não
analisar com base naquilo que é bom para você. É você olhar o que aquilo está representando. Realmente é uma análise do momento, da circunstância, do que está acontecendo, dos porquês. Aí você vai tendo uma compreensão do fato. E essa compreensão não vem a nós sem que façamos esforço para isso. Não é uma olhadinha, pronto, já compreendi. Não é assim, a gente poder... Porque, qual é a minha responsabilidade nisso? Qual é a responsabilidade do outro? O que aconteceu de fato? Por que eu estou tão melindroso diante disso? Por que eu estou com raiva? Então, a gente vai poder... Porque eu estou me sentindo assim. A gente vai compreendendo e vai entendendo também que o outro também tem seus motivos, né? E aí ele diz, nesse sentido, os que se contrariam... Porque nos contrariam... Pode continuar. Se nos mostram como sendo os melhores instrutores, né? Coisa até que eu já antecipei, a gente até falou aqui, né? É o olhar diferenciado, não é um inimigo, não é algo que está querendo me tirar do caminho. É um instrutor, é um apoio, é um enviado, eu posso até dizer assim, é um enviado ou enviada de Deus, para que eu possa mostrar no exercício da prática, com apoio, porque isso também é apoio de crescimento, né? Mesmo que a gente não compreenda no momento, é apoio de crescimento. Sim. Né? Justamente para que eu possa mostrar a teoria na prática, para que eu possa me entender melhor. Daí a necessidade de auscultar, de percorrer as minúcias e ter facilidade de exercício, né? E Emmanuel prossegue: se alguém comete uma falta, reflitamos na doença mental que lhe terá ditado esse comportamento. Se alguém comete uma falta, reflitamos na doença mental que lhe terá ditado o comportamento. Se um amigo nos abandona, imaginemos quanto haverá sofrido no processo de incompreensão que o levou a se afastar. Pensa na insatisfação enfermiça dos que se fazem perseguidores, ou na dor dos que se entregam a esse ou aquele tipo de culpa. Compaixão, conclui Emmanuel, é a porta que se nos abre no sentimento. Vou ler de novo. Compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-la, né? São etapas, são processos. E toda etapa, todo processo tem que ser vivenciado. A teoria que não leva à prática, pode-se dizer que ela não serve para nada, né? Exato. E como, meus irmãos, é bom a gente poder sermos instrumento, né? Sermos instrumento do amor em todo lugar que estejamos, para que a gente possa olhar as situações em família com compaixão. Quantas vezes, se tivéssemos parado um pouco, refletido e compreendido o que estava acontecendo, quantas famílias ainda estariam juntas, né? Quantos casais eles se separam justamente pela falta de compreensão, pela falta do diálogo, pela falta da piedade uns para com os outros. Porque às vezes estamos em mundos diferentes e cada um puxando a corda para um lado. E se a gente começar a olhar para quem está do nosso lado, o nosso exercício começa principalmente, eficazmente, para aquele que está do nosso lado, o nosso companheiro, os nossos filhos. E logicamente nesse exercício nós vamos ampliando para aquele que está
fora, no nosso trabalho, no nosso centro espírita. Então, que possamos realmente nos fortalecer no amor, na compaixão e deixar que essa vibração tome conta, né? E encante nossas almas, né, Queiroz? Exatamente, Maria Lourdes. Quando você falou a história da corda, né, que a gente faz, a gente sempre vai nessa puxada que você falou, mas sempre com o intuito de quebrar, né, de fazer romper. Que a gente possa refletir na base da terceira revelação, que é a consolação. Consolação para todos nós. Então essa corda não é para a gente buscar derrubar o outro, é para a gente alicerçar o outro, para a gente ajudar o outro. E nesse sentido, esse conjunto de ação, inevitavelmente, também nos favorecerá. Se, mesmo que a situação seja desconfortável, mesmo que o momento não seja oportuno, que possamos adentrar o olhar no diferencial, no proposital, que é a essência do que vem de Deus. Pensar sempre no orar e vigiar, na constância de que, inclusive, não há um mal que não traga um bem. Não há uma situação que não possa ser revertida, não possa ser melhorada. E se, apesar das lutas e dos embates, mesmo assim eu não modificar, eu não poder mudar a situação, que eu possa mudar o meu íntimo, transformar o meu sentir, a minha ação no sentido de ser um ser consciente que busca o seu contato com o Criador da forma mais sublime, mais íntima possível. E se tem de ser assim e não da forma que eu quero, é porque Deus, sem dúvidas, sabe o que é melhor para nós, mesmo e apesar de não compreendermos, né? Mesmo e apesar de não compreendermos naquele momento. Mas sem dúvida, depois da tempestade, depois do aprendizado, a piedade e a compaixão, o exercício do amor se fará presente e a gente vai atingir a culminância da planificação espiritual. Né? Que a gente possa exercer a humildade de buscar a vida nesse sentido, né? E assim sermos de fato pessoas que buscam a compaixão, que buscam a melhor forma de resolver as suas pendengas, né? As suas quizilas. Isso, e eu gostaria de deixar aqui uma pequena mensagem de Meimei, né, psicografada por Chico, que ela diz assim, tão profundo isso: aprendi a deixar os dias mais leves, comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Então, beleza, que possamos nos descomplicar e exercitar mais a compaixão e o amor para o próximo. É isso que é. Até semana que vem, meus irmãos, 20 horas, com a graça de Deus, ao vivo, né? Para mais um Página Aberta, para mais um debate maravilhoso como esse o foi de hoje. Um abraço a todos e até semana que vem com mais um Página Aberta. Ficamos na paz.